um pincel médio. Ele é um pincel médio de acordo com a minha pálpebra, tá? Porque meu espaço de pálpebra, ó, tá vendo? Esse espaço meu aqui, ele é grande. Então, esse pincel, pro meu formato de olho, porque na maquiagem tudo é com base na técnica e no seu formato de rosto e formato de olho, né? Formato de boca, de lábio, de nariz. Então, pro meu formato de olho, eu gosto de ter um pincel médio de esfumar. Qual é o pincel bom para o seu formato de olho? Você vai identificar se sua pálpebra tem espaço pequeno ou grande. Por exemplo, a minha tem um espaço grande, tá vendo? Então, o ideal é que você tenha um pincel de esfumar, médio ou grande, tá? Agora, se você tem aquele espaço de pálpebra muito pequeno, você vai ter que ter um pincel de esfumar médio ou pequeno, tá? Por quê? Para ele dar conta do espaço de pálpebra que você tem. Porque não tem sentido, por exemplo, você tem um olho muito grande, certo? Você tem um espaço de pálpebra muito grande e você dá um pincel de esfumar bem pequenininho para você criar o esfumado degradê. Não tem sentido, vai manchar, vai ficar marcado, vai ficar preciso. E o inverso também é verdadeiro. Esse meu pincel de esfumar aqui, ó, ele é da Playboy. Ele se chama Touch Studio. E ele, ó, o pincel de esfumar é um pincel assim, fofinho, tá vendo? Esse aqui também tem cerda sintética, mas ele é bem fofinho. Então, ele é perfeito para eu criar o meu esfumado, tá? Para eu criar aquele degradê de sombra. Para eu não deixar a minha sombra marcada. Então, eu aplico ele na hora que eu tô querendo esfumar a sombra. Se é a sombra marrom, se é a sombra mais clara que você vai usar na sua maquiagem. Isso tudo vai depender, tá? Então, o ideal realmente é ter um pincel de esfumar.